como eu falei, isso aqui é o logo, né, do CASP, então não sei se o Denis está vendo a live, a Denise, mas eu agradeço todo mundo ali que me ajudou bastante naquele primeiro ano, fez realmente diferença na minha vida. Eles sabem disso, eu sou parte do CASP até hoje, sempre você. Então, todo o meu respeito a todos os grupos que se juntam para discutir coisas sérias, mas de forma leve. Então, é isso. Eu sempre vou reforçar isso, porque é muito importante para mim. Então, eu fiz parte do CASP, faço parte dele. E aí vem, no meu primeiro ano de graduação, eu já me envolvi com atendimento astronômico. E ele, antigamente, antes da pandemia, ele tinha um formato presencial, né? Então, ele é um projeto que funciona com palestras para escolas, então, para estudantes de ensino fundamental, 2, ensino médio, EJA também. E uma parte do projeto é isso. A gente acrescentou depois o ensino fundamental 1, já vou mostrar. Mas também a gente tem outro formato de palestra, que é o Astronomia para Todos, talvez você já tenha ouvido falar. Então, essa primeira parte de visita astro, antigamente eles vinham até o IAG, a gente mostrava o departamento, fazia uma palestra de um tema que é a escola, né, que os professores escolheram, e depois fazia observação noturna, né, se o tempo permitia. Aí, infelizmente, veio a pandemia, a gente precisou se readaptar, então a gente mudou o formato online, como todo mundo, e assim a gente percebeu que conseguia alcançar muito mais pessoas, né, então não se reduzia mais a quem estava em São Paulo e região, e também a gente não dependia do trânsito para o pessoal conseguir chegar aqui, né, no Instituto. Então a gente acabou optando por esse formato com as escolas ficarem online mesmo. E o esquema é basicamente o mesmo, né? A gente apresenta uma palestra que foi pré-gravada, então eu já fiz parte, inclusive, da produção de bastante conteúdo deles. E a gente apresenta essa palestra e depois entra num chat, num bate-papo ao vivo, né, pelo YouTube, onde os alunos eles vão mandando as suas perguntas e a gente passa uma horinha, 2 horinhas respondendo as questões deles. Então é bem legal. E o Astronomia para Todos também é do mesmo grupo ali, da mesma leva, né, a mesma turma. Ele é uma palestra diferente, que ela é voltada para o público geral, né? Então ela acontece uma vez por mês aqui no Instituto mesmo, presencial dessa vez, em que um professor dessa vez, não nós alunos da graduação, pós-graduação, um professor ele vai explicar uma coisa sobre um pouco da sua pesquisa, enfim, algo que ele acha interessante, uma linguagem mais acessível, né, para o público geral. E assim, depois disso, a gente tem observação se o céu permitir aqui em São Paulo. Então, a gente trabalha principalmente nessas duas vertentes, e de vez em quando a gente atende outras escolas, né? Tipo, outros projetos extras, algumas turmas de disciplinas específicas, enfim, mas mais ou menos nesse pé. Que eu coloquei, por exemplo, um dia, nem lembro de que ano foi isso, acho que foi ano passado, retrasado, teve uma dessas turmas extras, teve a observação solar, então essa foi uma foto que eu tirei com meu celular mesmo, do sol naquele dia, bem legal, que várias manchinhas aqui dá para ver. E a gente também incluiu recentemente, na verdade, 2021 para 2022, animações, então a gente conseguiu verba e equipe para fazer animações para ensino fundamental 1, porque uma das coisas a linguagem das palestras ela é um pouco mais avançada, claro, a gente está falando de astronomia, então tem que ter o cuidado de você passar conteúdo sem simplificar demais para não ficar errado, né, não passar informação errada. E tinha uma certa demanda para um público mais infantil, né, que pudesse ser mais curto, um pouco mais lúdico, e assim a gente conseguiu esse patrocínio, né, esse edital do Santander, conseguimos contratar um estúdio de animação aqui da Faculdade de Artes da USP também, e a gente virou animações, a gente fez 4 que estão disponíveis no YouTube, nesse mesmo site aqui que eu mostrei para vocês, né, Visita Astro USP, então quem quiser conferir depois é bem legal. O que eu participo é esse aqui, Observando o Céu, e eu até coloquei um printzinho da tela, então eu virei um desenho, eu não consigo superar esse fato até hoje, que eu sou um desenho animado, por aí da internet, eu acho muito legal. E uma coisa interessante que eu gosto desse slide aqui para mostrar é que a gente conseguiu também depois melhorar a acessibilidade. Então, além das legendas em todos os vídeos que a gente apresenta, a gente também tem Libras. Então, isso é muito, muito legal. Eu gosto muito da preocupação do IAG que a gente tem com isso, né? De deixar melhor, né, a experiência para o público. Antes da pandemia, inclusive, a gente estava fazendo Libras, né? Eles arranjaram um professor para a gente para dar, mas infelizmente a pandemia estragou nossa vida. Mas enfim, pelo menos a gente consegue ter isso hoje em dia, esse recurso. Bom, o Astrominos é outro que eu faço parte, fiz bastante parte desde o início do projeto
Agora eu tô meio parada porque correria, mas pretendo voltar assim que der. E o Astrominas eu comecei como voluntária, então quem não conhece é um projeto voltado especificamente para meninas de 14 a 17 anos, que né, estão em idade escolar. E ele é um projeto que ele acontece em uma época do ano, vai ser agora para o meio do ano, não lembro a data exatamente, me desculpem, mas eu coloquei aqui o site, as informações, vocês podem ir atrás, está tudo no site do IAG também isso. E que o intuito das Astrominas também era, no ano da pandemia, presencial, as meninas virem até aqui na universidade, então é trazer as meninas até o ambiente acadêmico para elas se sentirem parte, então terem aulas com professoras, conhecerem alunos de graduação, de pós-graduação, ter esse contato mais direto, fazer oficinas e aprender não só sobre astronomia, mas também sobre as ciências da natureza, né? Então, geofísica, meteorologia, que são aqui do nosso instituto, oceanografia, matemática, química. Então, tudo isso estava englobado, né, no projeto. Com a pandemia, a gente teve que reformular todo o projeto em alguns meses. Fizemos para o formato digital também, e mais uma vez a gente viu que foi um ganho muito grande. Então, a gente passou de poder atender meninas daqui de São Paulo para a gente do Brasil inteiro, inclusive de outros países. Então, agora o projeto é bem grande, tem as inscrições, tem sorteio para participar, né? E tem sorteio, tem também cotas, né? Tem cotas raciais, tem cotas de escola pública para a gente conseguir democratizar esse acesso da melhor forma possível. Tanto que nas últimas edições que eu estive, né? A última edição que eu participei foi de 2022, ativamente. Eu estava coordenando o projeto, na verdade. E foi muito legal. Tipo, teve gente participando, brasileiras que estavam nos Estados Unidos. Então, teve participante na Nova Jersey, teve na Flórida. Tinham participantes também de aldeias indígenas. Então, assim, muito legal ver a troca. E as meninas se juntavam em grupos diferentes, grupos de 5 meninas, cuidadas por 2 monitoras, né, que a gente chama de fadas madrinhas, né, que são alunas da graduação e da pós-graduação, para comandar ali, enquanto elas fazem atividades, acompanhando o desenvolvimento de tudo. E era muito divertido, sempre é muito divertido ver a troca das meninas entre elas, né? Então, idades diferentes, na mesma faixa etária, mas experiências completamente distintas. Então, falando de astronomia, vocês entendem bem, né? Alguém que está aqui em São Paulo não vê o mesmo céu de alguém que está lá em Fortaleza, né? No mesmo horário, no mesmo dia. Então, era muito legal ver elas percebendo e descobrindo isso em todas as áreas. Com Astrominas, inclusive, eu dei um salto, eu diria, na parte de divulgação profissional. Foi um ano que eu dei bastante entrevista, né? Então, fui com a visibilidade do projeto, a gente acabou chamando bastante a atenção da mídia, e eu estava à frente, né, junto com a Lilian, junto com a Catarina, com a Vitória, com a Ana, e a gente conseguiu fazer várias entrevistas, e uma das mais especiais, assim, com certeza, foi da Vogue. Então, assim, a gente apareceu na Vogue, sabe? Deu entrevista, escrevemos uma entrevista para a Vogue, tipo, isso é uma coisa que não... Eu não sei nem o que comentar a respeito disso. E o mais legal é que, tipo, eles vieram atrás da gente, a gente não foi atrás de ninguém, mandaram e-mail um dia falando, nossa, tem essa sessão aqui, Vogue Reporter, que é bem sobre assuntos aleatórios, mais ou menos, né, de interesse geral, que não sejam voltados para a moda necessariamente, e a gente gostou e queríamos falar com vocês, queríamos que vocês escrevessem uma entrevista, e a gente, meu Deus, tá bom, escrevemos sim uma entrevista para vocês, Vogue. Então essa, com certeza, acho que é uma das coisas mais malucas que já aconteceu comigo, tipo, isso daqui foi uma foto... Gente, foi um dia muito louco, tava todo mundo passando ali, aí fotógrafos da Vogue tirando foto da gente no gramado da física. Então, aqui, para quem nunca veio na USP, aqui atrás é o Instituto de Física, e a IAG tá aqui pro lado, logo de frente. E foi isso, galera. Foi basicamente isso. E foi legal porque eu tive contato com os produtores da Vogue, então mostrei, eles vieram aqui, enfim, mediram lugar, vieram na ação, lugar para tirar foto. Foi bem legal a experiência. E com a TV Cultura também já tive experiência, com a Globo também já tive experiência. Tudo isso, o pessoal já deu entrevista para o Estadão também. Esse dia eu não estava. Mas, enfim. Então, você vê que o que era brincadeira começa a ganhar certo peso, né, no que você faz, porque quando a gente está falando entre amigos, é uma conversa entre amigos, mas quando você fala em nome de uma universidade respeitável, a melhor universidade da América Latina, às vezes isso tem consequências, e consequências positivas, né, para o seu próprio currículo. Então, assim, longe de pensar em currículo, o legal é que isso chegou fora da bolha, então foi muito... Todo mundo ficou muito feliz, né, quando isso aconteceu. Bom, temos o Tune, que é o Universo na Escola, que eu participei por um breve tempo, que antigamente chamava Mania de Ensinar, mas mudou para esse nome, que é um outro projeto aqui do IAG, ele é mais novinho, da professora Jane. Inclusive eu não falei, né? Mas o Astrominas é coordenado pela professora Elisandra. Inclusive foi minha orientadora nessa época.
grande mulher que está à frente de muitos projetos, é coordenadora do mestrado profissional em astronomia aqui também, então toda essa parte de ensino de astronomia, ela manja muito. Então aprendi muito, muito, muito com ela mesmo. Aqui da professora Jane é mais voltado para os alunos de ensino fundamental também, né? Acho que médio a depender. E ele é focado em palestras específicas sobre temas astronômicos que os professores queiram incluir, né? Antigamente, no comecinho, ele era mais sobre a gente dar aulas de reforço, mas a gente mudou um pouco o esquema e hoje em dia está sendo assim. Então aqui tem site, tem informação no Instagram para quem quiser dar uma conferida. Tem o Noite com as Estrelas também, Observatório Abraão de Moraes, né? Quem já foi em Valinhos ou Vinhedo, talvez tenha ouvido falar, né? Tenha visto as placas do observatório. Então, esse é um observatório histórico, que ele não está mais em operação para ciência, para fazer ciência mesmo, mas a gente usa ele como um espaço de divulgação científica há um bom tempo. E lá acontecem monitorias também uma vez por mês, nas noites de lua crescente, né? Principalmente no começo, segunda semana do mês, mais ou menos. E o legal de Valinhos é que a gente tem outros telescópios lá, então a gente faz observações também. E a gente tem toda essa parte histórica. Então a gente pode contar um pouco da ciência que era feita com esse telescópio, que é um telescópio chamado Meridiano. Então ele era muito feito para mapear estrelas, né? Fazer cartas, mapas celestes. Então ele tem um funcionamento bem diferente das outras coisas, é um tour que vale muito a pena, e aí vocês podem entrar em contato, ver como funciona também, vocês podem visitar Valinhos, ficar tipo 1h30 de São Paulo, aqui, capital, para quem tiver interesse. Deixa eu ver. E menção honrosa para o Projeto Cecília, que eu não fiz parte diretamente, mas que ele leva astronomia nas escolas também, astronomia, geofísica e meteorologia, então ele integra um pouco todos os cursos do IEG para levar por aí, né? Então, louvável, com professoras, tem professoras dos 3 departamentos também, né? E ele funciona mais ou menos assim. Então, acho que era isso que eu tinha a falar um pouco dos projetos que eu fiz parte.